ok? Então, a nossa aula já está disponível no portal do AVA, nossa atividade avaliativa, tá? Só entrar na segunda unidade. Só entrar na segunda unidade lá, aí vai ter os exercícios pré-aula, pós-aula, né? E esse foi todo o conteúdo que eu postei para vocês, o link da aula online, primeira aula online gravada e a revisão que eu fiz. Nessas informações gerais, para o pessoal que não está no nosso grupo, no AVA eu postei também aqui, ó, o link do grupo do WhatsApp, o meu telefone para contato, o link do chat lá do WhatsApp, o link da aula online, a nossa pasta no Drive, onde eu posto todos os arquivos, e o YouTube, o canal do YouTube, onde também tá todos os vídeos. Eu vou copiar aqui, ó, no Drive, para mostrar a vocês que tá lá no Drive também. Ok? Então, vou copiar o link aqui. Pronto, pessoal que entrou agora. Então, nossa prova já está disponível lá no portal do AVA. Segunda unidade, sessão 3. Vai aparecer aqui. Que atividade avaliativa. Tem um prazo de entrega, que é o dia 25. Ou seja, 25 é sábado, até às 23 horas e 59 segundos. 23 horas, ou seja, até perto da meia-noite, até meia-noite do dia 25, né? Então, esse é o prazo que vocês têm para me enviar. Como eu postei lá no grupo, quem realizar todas as atividades do AVA, tiver 100%, isso aqui 100% é bolinha cheia, né? Em tudo. Tira um print contendo aqui as informações que está a primeira e segunda unidade preenchida, né? Vai estar preenchida com o nome. Ó, para quem não sabe, só apertar no teclado do computador, tem um botão chamado print. Aí printar, você pode abrir o Paint, se for pelo computador, né? E aí salvar. Aí salva esse arquivo. Salve numa pasta conhecida, ok? Para vocês não se perderem onde é que tá. Por via das dúvidas, salve numa pasta conhecida e me encaminhe junto esse print do AVA de vocês com o nome, contendo o nome e mostrando que foi preenchida a primeira e a segunda unidade, que aí eu vou pontuar 100 pontos nessa atividade, na atividade avaliativa, ok? Professor, Oi. é para encaminhar tudo por e-mail, né? Tudo por e-mail. Vou abrir ela aqui, ok. Quando você clicar na atividade avaliativa, ele vai aparecer um link. Esse link é o link do PDF, da avaliação. Pronto, aí aqui tem os e-mails que vocês podem enviar, né? Qualquer um dos dois, ou se quiser enviar para os dois também, tanto faz. Então, os arquivos que vocês geraram lá no Visual G, o pessoal falou muito sobre os arquivos que não estava conseguindo abrir. Realmente, ó, o arquivo, se você for ver, tentar abrir, ele não vai abrir. Porque o nosso programa Visual G, ele não está instalado no computador, ok? Então, para abrir, eu tenho que vir aqui, ó, menu arquivo, abrir e, por exemplo, pegar qualquer um desses aqui e abrir, ele vai abrir o código. Então, ele só abre o código dessa forma. Assim, clicando duas vezes, ele não vai. Porque o Visual G não é instalado. Hã? Tem como colocar. Tem, só alterando as propriedades dele aqui. Mas... vai direto. Aí você pode procurar o aplicativo e selecionar, que aí ele vai abrir. Mas, enfim, ele não abre de primeira porque ele não foi instalado nenhum arquivo no computador, lá na chave, ele só é executável. Então, se alguém quiser abrir,
pode vir aqui pelo próprio programa, aqui no menu arquivo abrir, ou então nessa pastinha aqui, ó. Que aí você vai procurar onde está o arquivo e aí você vai conseguir abrir os arquivos e verificar, ok? Então, o formato que eu quero é justamente isso aqui, ó, algoritmo, ok? Assim como eu mandei lá no material da lista de exercícios. Então, é dessa mesma forma que eu quero que vocês salvem o algoritmo. Deixa eu abrir um aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aí você salvar como, bota um nome, né? No caso é a resposta na atividade 1. E aí você escolhe a pasta e aí salva. Tem uma pasta aqui. Atividades. E aí você salva no formato .alg, ok? Ok? Então, ele já está disponível. Então, essa aqui é a nossa prova, nossa atividade de avaliação. Ela o pessoal que entrou agora, ela está na unidade 2, seção 3. Só clicar lá. Então, vai aparecer isso aqui, atividade avaliativa. Ok? Aqui, atividade avaliativa. E nela também já estou descrevendo o prazo para entrega. Então, o que vocês teriam em 3 horas, eu dei um prazo, ó. Né? Já muito grande. Ficou bom, Então, ficou bom. Para quem trabalha tá ótimo. pronto. Que aí vocês têm o sábado todinho aqui para quebrar a cabeça, a noite da sexta também, entendeu? Então dá para vocês brincarem bastante. Vamos lá. Como eu falei no início, para quem entrou depois, tirando o print dessa tela aqui do AVA, mostrando que a primeira e a segunda unidade foi preenchida 100%. Não é 90, nem 92, nem 95. É 100%. Foi 100%. Tirou o print constando o nome. E aqui a primeira e a segunda unidade foi feita. Então, já quando eu abrir o e-mail e tiver o arquivo, não se esqueçam de anexar esse arquivo também, né? Aí eu já vou pontuar 100 pontos. Ok? Então, o AVA aí vai ter um peso de 100 pontos na avaliação de vocês. E até quando? O prazo disso? Até o prazo da prova, né? Até isso aqui. Porque eu vou pegar junto com os arquivos e vou corrigindo, já vou colocando a nota de cada um. Ok? Então, quando eu tiver a nota de cada um, eu posso responder até pelo próprio e-mail que vocês me encaminhar. Eu já mando a correção com a nota. Beleza? Então, vamos lá para as questões. Deixa eu ver se vai chegar. Acho que 19, 14. Então, vamos lá. Primeira questão. Uma questãozinha que a gente respondeu. Eu já fiz isso aqui. Vocês já resolveram questões parecidas aqui com a calculadora, né? É para fazer uma calculadora. Também entrar com 2 valores. O usuário vai ter que entrar com esses 2 valores. Então, eu quero que seja digitado naquela tela preta, né? Que aparece do lado, quando executa o programa do MS-DOS. Então, vai ser dois valores de entrada e a operação. E aí o programa vai, de acordo com a operação, ele vai somar, vai subtrair, vai fazer a multiplicação, vai fazer a divisão, potenciação, né? Se você digitou, por exemplo, o valor 1 for 2, deixa eu abrir o Excel. Então, na memória lá, ele vai entrar com 2 valores. Por exemplo, vou botar aqui valor 1 e o valor 2.
né? Então vamos supor que ele entre com 2 e depois com 3. Se a operação for soma, aí você vai fazer, o programa vai ter que fazer o quê? A soma de 2 mais 3. Aí tem que somar, né? Fazer o cálculo lá e imprimir na tela. Ó, o resultado da soma é 5. Se for subtração, deixa eu fazer o seguinte. Soma. Então, se for soma, se o usuário escolher a operação soma, mais, então, vai ter que somar. Se você subtrair, só um exemplo. Então, seu programa vai ter que fazer esse primeiro menos o segundo. Ok? Valor 1 menos valor 2. Como está aqui na descrição. Se for multiplicação, for o produto, então seu programa vai pegar o 1 vezes o 2. Se for divisão, então ele vai pegar o valor 1 e dividir pelo valor 2. Ok? Professor, uma dúvida, o senhor pode me ajudar? Pode falar. Naquela questão da lista, não me lembro se é lista 1 ou lista 2, é a questão do IMC, da lista de atividades que o senhor passou. Tinha tinha um comandozinho lá para fazer, por exemplo, de tal idade até tal idade, atribuir IMC, vamos dizer assim, normal, vamos dizer assim. E aí a gente não estava achando o conectorzinho para colocar de tal idade até tal idade, entendeu? Sim. Não estava dando no programa. Tem como o senhor explicar? Então, você utilizou a função se, né? Isso. Então, ó, deixa eu abrir. Deixa eu ver se está aqui a apostila. Naquela apostilazinha, inclusive, deixa eu ver aqui a apostila. Deixa eu ver se é essa apostila. Pronto, é essa apostila aqui. Nela, inclusive, eu dou alguns exemplos aqui de desvio condicional, né? Onde você usa justamente essa função aqui, ó. Função se, ok? Então, você pode até dar uma olhadinha nessa apostila aqui, que tem alguns exemplos, mas vou explicar aqui como é que funciona novamente. Você faz um teste lógico, né? Então, essa função ela funciona dessa forma. Só que na atividade lá do IMC, ele tinha um intervalo. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui também. Exercício. Deixa eu abrir aqui pelo AVA o exercício para pegar as informações. Aqui, ó. Nosso drive. Tá todos os arquivos. Eu acho que DMC é a lista. Está aqui nos downloads. Downloads. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Essa questão, né? Você tá falando? Isso, exatamente, essa aí. Vamos pegar só um intervalo aqui, ó. 18,5 a 24,9. Né? 18,5 .
18,5 a 24,9. Pronto, 18,5 a 24,9 é o estado normal. Então, você vai executar um teste para verificar se ele está nessa faixa, né? Se ela estiver nessa faixa lá, a gente viu que é normal. Deixa eu botar aqui barra para ficar como comentário e não atrapalhar nosso comando. A função se ela funciona dessa maneira. Você abre ela, se tem o teste lógico, então os comandos que você quer que execute, né? Depois aí, como era o caso dessa questão, você tem que fazer teste alinhado, que é o se não. Vou botar assim e fim se. Vou colocar dessa forma aqui. Então, esse teste lógico aqui, quando ele é executado, a função verifica o seguinte: se esse teste for verdadeiro, ele vai executar tudo que tiver aqui. Ok? Agora, se esse teste aqui, a resposta desse teste for falso, então ele vai executar tudo que está aqui. É dessa forma que ele funciona. Ok? Então, a gente tinha um teste lá para verificar se um dos testes, na verdade, era se a condição é normal. Então, você tem um intervalo de 18,5. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que no Visual G não se utiliza vírgula. Ok? Aqui se utiliza ponto. Então, se você botar 18,5, vai dar erro. É 18,5, 24,9, entendeu? Aí, qual o teste lógico que você quer verificar? Você quer verificar se o IMC ficou dentro dessa faixa. Entendeu? Se o IMC lá do seu paciente ficou dentro dessa faixa, entre 18,5 a 24,9, então, se essa condição for satisfeita, então ele vai executar esses comandos. Se ela for falsa, ele vai executar outros comandos, né? Então, aqui eu tenho uma faixa, só que eu tenho um limite inferior e um limite superior. E o que é que tem que acontecer? As duas condições, no caso aqui, tem que ser satisfeitas. Então, ó, vou dar um exemplo aqui. Se o MC deu, por exemplo, 19, né? Você calculou o MC lá, deu 19. 19, ele está dentro da faixa, correto? Então, o IMC dele, então, o paciente lá está no estado normal. Então, como é que eu executo esse teste? Como é que eu verifico isso? Ó, você tem que verificar a variável. Como é que funciona o teste lógico? Você verifica uma variável, uma informação nela. Então, o IMC, deixa eu colocar aqui, ó. IMC vale 19. O IMC vale 19. Então, eu tenho que verificar, primeiramente, o meu limite inferior, 18,5. Então, ele é maior ou igual que 18,5, né? Aqui, se eu verificar o IMC aqui, vai dar o quê? Dá verdade, né? Porque 19, ele é maior que 18,5. Então, isso aqui, essa condição é verdade. Mas só um teste basta? Não. Porque, por exemplo, eu posso ter, em vez de 19, eu posso ter 30. 30, se eu verificar novamente essa condição lógica aqui, ó. O IMC é maior ou igual que 18,5, aí ele vai ir lá na memória e vai buscar o valor do IMC. Deixa eu executar aqui. Pronto. Aqui, ó. Aí ele vai buscar lá na memória, né? Qual o valor do IMC? 30. 30 é maior que 18,5, verdadeiro, correto? Só que o estado dele é normal? Não. Por quê? Eu tenho um limite superior, que se passar de 24,9, ele já não é mais normal. Então, eu tenho que fazer um teste de verificação das duas informações, do limite inferior aqui, ó, e do limite superior. Por isso que eu uso o conectivo E. Entendeu? Porque essa condição tem que ser verdadeira e a segunda condição tem que ser verdadeira. Qual é a segunda condição que tem que ser verdadeira? Ele tem
que ser menor ou igual que a 24. Menor ou igual a 29,9. Mas quem? A minha variável IMC. Okay? Então, ele tem que ser menor ou igual a 24,9. Não é vírgula. Se você botar vírgula, vai dar erro. Então, ele vai verificar. Agora, vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Na função se, ele vai verificar se a minha variável é maior que 18,5. Isso é verdade, correto? Na memória aqui eu botei 30. Calculou lá e deu 30. Então, essa condição é verdadeira. Só que aí ele vai para a segunda, né? Que eu usei o conectivo E. IMC é menor ou igual a 24,9? Não, é falso. Então, ele vai imprimir tudo que tiver aqui. Então, eu vou botar aqui, ó. Só para escrever val. Vou botar assim, ó. O estado não é normal. Então, se eu executar aqui, ele vai executar que o estado não é normal. Porque essa sentença aqui, ó, é falsa. Essa primeira é verdadeira, porque 30 é maior que 18, só que é menor, não é menor que 24,9. Então, ele não executa o que está aqui. Agora, entendeu? A função se colocar aqui, ó, o estado é normal. Vou executar novamente. Ele vai continuar imprimindo a mesma coisa, ok? Era exatamente esse conector aí que eu tava com dúvida, mas aí tá perfeito agora. Agora dá para ir para frente. Pronto. Obrigadão. Agora, se eu... Pronto. Só para concluir, se eu botar 20 aqui, ó, 20 ele está entre 18,5 e 24,9. Então, essa condição aqui, esse teste lógico é verdadeiro. Então, ele vai executar isso aqui. Isso aqui ele ignora. O estado é normal. Então, lembra dos conectores e aqui de usar toda vez ponto. E quando você tem testes assim, ó, tem que botar entre parênteses. Ok? Pronto. Aí, voltando lá para nossa avaliação, tá aqui. Pronto. O pessoal que entrou agora... Boa noite. Boa noite. Uma dúvida aí sobre essa questão da avaliação. Nós vamos escolher apenas uma dessas opções, né? Ou soma, ou subtração, igual à atividade que o senhor passou. Isso. Vou voltar aqui para justamente aqui. Então, exatamente igual àquela questão que eu passei. Só que eu adicionei aqui a potenciação e a radiciação, ok? Tá bom. Aí, por exemplo, como estava explicando aqui no Excel, aí se o operador escolher soma, aqui eu dei um exemplo. O usuário entrou com o primeiro valor igual a 2, digitou 2, deu Enter. O segundo valor 3, deu Enter. E aí ele escolheu a operação soma. Ou você pode também fazer o valor 1, operação, e o valor 2. Ok? Pode fazer dessa forma também, da forma que vocês acharem melhor. Agora, se a operação lá escolhida for soma, ele vai somar. Se for subtrair, ele vai pegar o primeiro e subtrair pelo segundo. Se for multiplicação, primeiro pelo segundo. Se for divisão, o primeiro pelo segundo. Se for potenciação, ele vai pegar o primeiro, no caso aqui 2, e elevar ao segundo. O segundo, ok? E se for radiciação, e aí se for radiciação, né? Se for a raiz, ele vai pegar a raiz do primeiro, ou seja, ele vai pegar o primeiro aqui, ó, e fazer a raiz do segundo. Né? Lembrando que a raiz, lembrando lá vocês têm que lembrar das regras de radiciação. É minha revolta e quero pedir desculpa a todos vocês que se sentiram ofendidos, porque eu falei esse vídeo. Pronto. Então, é para fazer isso. Então, ele vai pegar 2 e tirar a raiz cúbica. Ok?
Então, é para ele Professor? executar. Oi. Como é o comando que a gente usa para escolher o índice da raiz no Visual G? A potenciação, né? Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Porque isso aí não tem comando, na verdade. É a matemática, né? Por exemplo, quando você tem aqui, ó. Raiz de 100, por exemplo. Deixa eu abrir aqui. Quando você tem a raiz de 100, raiz quadrada de 100. Na verdade, você tem isso aqui, ó. Isso aqui. Deixa eu inserir bonitinho aqui. Quando você tem isso aqui, raiz de 100, na verdade, lá na matemática, no ensino médio, a gente vê que isso aqui, ele está elevado, é equivalente, deixa eu inserir aqui. É a mesma coisa que 100, né? Elevado a quanto? Quem sabe? 1/2, professor. Exatamente. 1/2. Ou seja, esse 2 aqui, ó, quando é raiz quadrada, você tem raiz quadrada, né? Tá aqui o 2. Esse 2 aqui tá desse lado da raiz, correto? Então é isso aqui, essa operação matemática que você tem que fazer. Ok? Se for raiz cúbica. Quarta raiz. Você vai mudar esse índice aqui. Ok? Então aí não é nem questão de comando. Não existe um comando próprio para essa operação. Existe raiz quadrada, que você pode usar isso aqui, ó, raiz Q, que é raiz quadrada, por exemplo, de 100. Mas somente a raiz quadrada. Só que eu não quero a raiz quadrada, eu quero que o usuário escolha o valor que vai ser, se é raiz quadrada, se é raiz cúbica. Deu para entender? Então o valor 2 vai vir para cá, ó. Exatamente dessa forma aqui. Pronto. Ajudou já, tirou a dúvida. Pronto. Valeu, meu cara. A segunda, essa prova tá mamão com açúcar, rapaz. Pula a segunda, vai logo pra terceira. Deixa a segunda aí. Ué. Então a segunda também foi uma questão que eu passei para vocês, equação do segundo grau, né? Resolver a equação do segundo grau. A terceira é para vocês criar um algoritmo que calcule isso aqui. Ou seja, você tem a equação matemática aqui, ó, onde o seu índice superior aqui, ó, é crescente, ok? Enquanto o inferior é decrescente. Vocês podem observar que tem um padrão aqui nesse crescimento e nesse decaimento. Enquanto esse aqui cresce aumentando 50 pontos, né? Então você tem 350, o próximo 400, o próximo 450, o próximo 500, e assim sucessivamente até chegar ao número de 5.300. Então você tem um aumento aqui fixo, e aqui embaixo você tem uma redução também fixa, né? Então ele vai reduzir aqui, ó, 1. Então a cada elemento, se você for observar aqui, eu tenho o primeiro elemento, né? O meu primeiro elemento, ele começa com 350 e dividido por 100. Lembrando que a operação aqui é subtração, ele está negativo. Então ele vai pegar esse valor aqui menos. Ok? Segundo, eu estou somando terceiro
estou subtraindo. O quarto, estou somando. Então, vou dar só uma dica nessa questão. Observem que quando o meu elemento, o numeral dele é ímpar, ou seja, primeiro elemento é um número ímpar. Então, a minha operação é subtrair. Segundo elemento, então, o elemento tem um número par, né? É o segundo elemento. Então, é soma. Terceiro elemento dessa função é subtração. Então, todos os elementos aqui, ó, eles vão seguir uma regra. Enquanto esses aqui estão aumentando, os de baixo estão subtraindo, e a operação também está sendo controlada até chegar isso aqui. Ok? Então, aqui de cara, vocês já, quem viu bem a profundo, aqui vocês vão ter que usar um comando de repetição, né? Para controlar isso aqui, essa redução. Porque se for para fazer elemento por elemento, vocês vão ter que fazer 100 linhas, né? Então, aqui uma linha de comando, na verdade, isso aqui para resolver, ó, não quero que o usuário entre com nada, eu só quero resolver isso aqui, esse problema, viu, pessoal? Não precisa comando de entrada, eu só quero que vocês resolvam isso aqui e no final tem um escreval lá me mostrando o valor, ó. O valor de S é X, ok? Ficou claro? Alô, alô? Eu consegui ficar botando, mas enfim. Conseguiu entender, né? É só para executar o cálculo. Aqui eu não quero que o usuário digite nada. Não precisa. É só... Você tem essa equação aqui que você quer resolver sem precisar ir para a calculadora fazer todos esses... sem digitar esses valores aqui. Então, também, vocês pensando um pouquinho, vai ver que é bem simples esse problema de resolver. Essa quarta questão... Aqui já tem quantos pontos? 500, 600, 700. Com mais 100 do A extra, né? Já tem meio mundo de ponto. Essa é a quarta questão. Então, aqui, ó, ele tem um problema que diz o seguinte: um condomínio contratou uma empresa terceirizada para realizar pequenos reparos elétricos. O contrato firmado entre as duas partes, ou seja, o condomínio e a empresa, né, deixava claro que o pagamento seria realizado com base nas horas trabalhadas pelo funcionário da empresa. O condomínio solicitou a você que é o programador agora, então você tem que desenvolver um algoritmo para que o porteiro do condomínio informar o dia do mês, né, e as horas que o funcionário trabalhou. Então, dois dados de entrada, né? Então, ele vai digitar lá, ó, dia 1 do mês. Vamos supor que o dia tem 30 dias, viu? Então, o funcionário digitou lá o dia 1, dia 1º de abril. O funcionário da empresa aí trabalhou 5 horas. Aí ele vai digitar lá, dia 1, depois aí vai abrir uma outra aba, né, para ele informar as horas. No final, eu quero saber quantas horas foram trabalhadas e o valor que vai ser pago à empresa, sabendo que o valor da hora é R$80. Então, bem simples, vocês vão só calcular a quantidade, vai fazer uma soma do que o porteiro digita lá, né? E aí ver o acumulado no final do mês. Ao final do mês, você vai pegar a quantidade de horas e multiplicar pelo valor de cada hora, que é R$80, e vai mostrar, ó, a empresa, o condomínio deve tantos reais à empresa, ok? Tranquilo? Então aqui só é para calcular as horas trabalhadas, né, de acordo com cada dia, e no final somar essas horas e multiplicar o total de horas pelo valor e dar um valor X lá no final. Vai ser os 30 dias do mês que o senhor está pedindo? Todos os 30 dias? Isso, 30 dias. Mas para testes lá, né, você não precisa usar o 30, você pode no comando de repetição, é igual a questão que eu botei no exercício, que era 100 números. Você não precisava
testar com 100 números. Você fazia com 5 números ali. Se o programa está rodando certinho, beleza. Só na hora de salvar que você tem que colocar lá a condição que é para ele rodar durante os 30 dias. Ok? Beleza? Então, também bem tranquilo. Essa quinta questão, ela é um pouco mais trabalhosa, por isso que eu também botei uma pontuação menor, porque essa aqui vai exigir um pouco mais de que vocês queimem a cuca, raciocinem um bocado. Então, eu botei uma pontuação menor, né? E ela fala o seguinte, ó. Fórmula Gold, né? É uma competição de corrida de carros em uma determinada cidade. Sabe-se que nas corridas não há divisão por classe de sexo, ou seja, os homens competem diretamente com as mulheres. Na fase de classificação, cada participante realiza uma volta para determinar a ordem de largada nas corridas oficiais. Né? Quem assiste Fórmula 1 sabe que tem aquela fase de classificação onde ele, antes da corrida oficial, ele faz para verificar quem que vai sair em primeiro, quem vai sair em segundo e em último. Né? Então, sendo assim, aquele que obteve o menor tempo voltando aqui, ó. Sendo assim, aquele que obteve o menor tempo largará em primeiro. Óbvio, né? Se ele foi o mais rápido, então ele vai largar em primeiro. E o participante que teve o maior em último. Então, quem demorar mais tempo para fazer essa volta, vai chegar em último. Aqui tá as informações que vocês precisam, né? Então, aqui, elabore um algoritmo que leia a quantidade de pilotos de uma corrida. Então, já é uma informação que vocês têm que ter, que é de entrada. Então, você vai ler a quantidade de pilotos dessa corrida, que se inscreveram para a corrida, e para cada um dos participantes, seja lido o seu nome, o seu sexo, se é masculino ou feminino, e o tempo em segundos de sua volta, na fase de classificação. Ok? Então, você vai entrar aqui, primeiro, com a quantidade de pilotos da corrida, vai ter que digitar o nome, o sexo dele, se é masculino ou feminino, e o tempo que ele gastou durante essa volta. Né? Aí eu pergunto, isso aqui são o que o programa vai ter que, as informações que o programa vai ter que me dar. O tempo médio dos participantes, então, por exemplo, se foi 10 pilotos, então você vai ter que tirar a média desses 10 pilotos. O percentual de participantes do sexo masculino. Então, quantos homens foram inscritos nessa corrida? O sexo e o tempo do participante que largará na última posição. Então, eu quero saber o sexo e o tempo do último participante, do que gastou, que demandou mais tempo. E, por fim, a diferença de tempo entre o primeiro e o último colocado. Então, você vai pegar, ó, o primeiro fez em 2 minutos a volta. O último fez em 4. Então, a diferença foi 4 segundos. Ok? Então, essas são as informações que o programa deve imprimir no final. Ok, pessoal? Professor, Essas informações aí vai ser colocada pelo usuário ou vai ser automático? Não, pelo usuário aqui, ó. Leia a quantidade de pilotos e para cada um dos participantes, por exemplo, você é o fiscal, vamos dizer assim, que esse programa você está elaborando para o fiscal. Então, o fiscal vai digitar lá, ó, foram 10 participantes nessa corrida. Não precisa ser mais que isso, não. Viu, pessoal? Você pode limitar até o número da quantidade de pilotos em 10. Ok? No máximo 10. Então, esses 10, por exemplo, ele digitou que são 10 participantes. Então, vai abrir uma aba para ele digitar o nome de cada participante. Então, vai ter que digitar o nome, o sexo e o tempo. Então, essa informação tem que ser digitada. A quantidade, o nome, o sexo e o tempo. Ok? E com base nessas 4 informações, quantidade, nome, sexo e o tempo, 4 informações de entrada, ok? O algoritmo vai ter que calcular isso aqui. O tempo médio,
o percentual dos homens e o sexo e o tempo do último colocado. E, por fim, a diferença de tempo entre o primeiro e o último colocado. Então, é uma questão, assim, que dá para vocês brincarem muito. Bem complexo. Poxa, mano, vou ter que ir pra casa fazer isso aqui, velho. Professor, Oi. tem como o senhor me mandar essa atividade por e-mail? Tem. Mas eu botei também no... Tá no AVA. Aqui, ó. Unidade 2, seção 3. Aí, atividade avaliativa. Então, o Ava tá instável aqui, não tá abrindo, não. Mas eu vou botar... George, né? Eu vou mandar para o seu e-mail. E para o pessoal que está estável, só entrar lá na nosso drive, no WhatsApp, né? Então, tá aqui, ó. Atividade avaliativa, primeiro bimestre. Pelo celular dá para fazer isso. Eu vou mandar até um print depois no grupo. Então, vai estar aqui. É só clicar e fazer o download. Professor, Oi, Everton, eu. eu queria tirar uma dúvida com respeito ao comando caso, que aqui a gente já está tentando fazer a primeira questão. Aí, esse comando caso, eu percebi que tipo, tem um errinho com ele, que a gente escreveu aqui caso, aí a gente colocou que a operação seria nomeada como RAD. Minúsculo. Tudo minúsculo. Aí a gente nomeou a operação como RAD tudo minúsculo. Só que se a gente digita lá no programa RAD tudo minúsculo, no final ele retorna a operação inválida, ao invés de fazer a operação. Só que quando a gente digita tudo maiúsculo, aí ele realiza a operação. O senhor já percebeu esse erro? Tem como evitar? Cara, nunca... Com RAD, porque geralmente ocorre esses erros, por exemplo, se você botar pi, entendeu? Aí botar aqui dentro, porque pi é uma função interna do programa. É tanto que as funções internas mudam de cor. Agora, RAD continua preto. Mas eu posso testar aqui, ó. Pode ser bug só no seu programa e você fechar e abrir novamente pode resolver. Operação caractere operação fazer só um para testar aqui. Agora, professor, tenta escrever o RAD maiúsculo para ver se vai no seu também. Radiciação, realmente tem esse bug aí. Eu acho que se você botar raiz, seria melhor, então. Então aqui, raiz.
Eu percebi esse problema porque hoje eu estava tentando fazer aquela questão dos times. Lembra que o senhor fez o exercício com os times e não estava Uhum, conseguindo? Só estava dando é de outro estado, é de outro estado. Quando eu uhum. coloquei os nomes dos times todos em maiúsculos, aí saía. É um time carioca, é um time paulista. Aí eu percebi esse aí, tipo, toda vez que eu abro o programa dá o mesmo erro. Eu nunca consegui sair dele. É, realmente tá com esse. Mas aqui, por exemplo, se você botasse lá na prova, entrega. Mas aí o complicado é pra você testar, né? Então, por via das dúvidas, o pessoal pegou, bota maiúsculo no rádio. Ou bota- Isso, botar, se for botar raiz, botar maiúsculo. No restante, ele vai tranquilo. O restante ele vai tranquilo. Ok? O pessoal que entrou agora, a nossa prova já tá lá disponível no AVA. Ok? É só entrar na unidade 2, seção 3. Vai estar aqui o link do Drive. Então vai estar aqui o link do Drive. Quando clicar nele, vai abrir justamente a nossa avaliação. Ok? Esse vídeo aqui explicativo eu vou postar lá no YouTube também para quem tiver alguma dúvida poder voltar. Ok? E então é isso. Boa prova. Eu vou mandar para você, Jorge, também pro seu e-mail. Você tá sem o WhatsApp. E no mais, tá para os demais, tá tanto aqui no AVA quanto no grupo do WhatsApp, ok? Valeu, professor. Valeu. Boa prova. Pessoal que chegou agora, o prazo eu aumentei para o dia 25, ou seja, sábado até a meia-noite. Ok? Então vocês vão ter um prazo bem maior aí. Tentem responder o quanto antes para mandar. E lembrando também do AVA, né? Quem realizar a primeira e segunda unidade 100%, eu vou dar uma pontuação. Everton, é sábado agora? Sábado agora. Ai, meu Jesus amado. A Tu prova era estava em aí só sala. explicando a prova, não foi? Foi isso. É porque Mas quando eu entrei, tu já tinha começado, aí eu não estava conseguindo acessar o áudio aqui. E meu Ava não está abrindo. Pronto, mas tá lá na descrição do nosso grupo. Na descrição do grupo lá do WhatsApp. Beleza, então. Valeu. Viu? Aqui, ó. Quando você abrir lá o grupo, o Drive, a pasta lá no WhatsApp. Eu vou mandar também no WhatsApp para vocês. Mas tá aqui. Não, pô, eu peguei ela, essa baixei, tá? Lá eu queria as pontinhas, baixei lá no pé da orelha, bem da orelha. Ok? Então é isso. No mais, eu espero ter corrigido a próxima semana todas essas essas questões, todas as avaliações. Então, dando tudo certo, semana que vem eu acho que eu consigo enviar para vocês todas as notas. Lembrando novamente, do AVA, não se esqueça de mandar o print, porque se não tiver o print, eu não vou saber. Porque dessa vez eu não vou olhar no banco de dados, eu só vou olhar o que tiver no e-mail. Tá no e-mail, jogo na planilha a pontuação do AVA e começo a corrigir a prova, beleza? Então não se esqueça. Então, boa prova, pessoal, é isso. Tchau, tchau. Professor, e a minha situação, o senhor vai mandar no WhatsApp? Isso. Fale comigo no Ah, WhatsApp. pronto, tranquilo. Beleza. Tchau, tchau.